Essa é mais uma edição do TV Isai Debate. Começo de ano a gente não poderia falar de um assunto diferente que recrutamento de pessoas e mercado de trabalho. Mais uma vez então a gente traz dois convidados para falar sobre o tema aqui no estúdio. Bennett Anchev, headhunter e fundador do grupo The Bennett, e Thaís Targa, job hunter e partner da The Targa Career Consulting. Bennett e Thaís, qual que é o perfil de profissionais que as empresas estão de olho hoje em dia? Bom, o mercado nunca esteve tão competitivo, está cada vez mais acirrada a concorrência em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer tipo de produto e serviço. Portanto, as empresas, para obter resultados e continuar sobrevivendo nesse submercado e nesse mercado, e principalmente crescendo, elas vão ter profissionais que estejam muito comprometidos. Mas compromisso não é exatamente a única coisa. Eu acho que eles querem hoje profissionais que estão muito mais engajados. Eles são profissionais não só que gostam de estar na empresa, têm prazer de estar na empresa, querem continuar na empresa e principalmente fazer carreira dentro da organização. De um modo geral, esses profissionais são os que entregam mais. E é interessante observar que as empresas têm procurado profissionais felizes, profissionais motivados, pessoas equilibradas que tenham sua vida pessoal, consigam equilibrar a vida pessoal, vida profissional de uma maneira muito saudável. Profissionais que saibam se relacionar com todos os níveis hierárquicos. Era muito comum a gente receber profissionais que tinham um excelente relacionamento da sua chefia para cima e não cuidava muito da sua equipe, do relacionamento com seus pares, com seus colegas. E hoje a gente já procura profissionais que consigam se relacionar com todo o organizacional e que consigam transitar muito bem entre as diferentes gerações. Hoje a gente tem mais de 3 gerações trabalhando juntas, então essa flexibilidade, essa humildade até para aprender com o mais novo ou do mais novo, de também aceitar um coaching de uma pessoa mais madura, isso tem sido muito valorizado também, né? Então tem toda a questão do perfil técnico, que hoje a gente até fala daquele tripé, experiência, formação e idioma, mas a questão da personalidade, as competências interpessoais também, elas são muito observadas no processo seletivo. Bom, são uma lista. Até porque, vamos dizer assim, esse profissional de hoje é um profissional integrador, que é capaz de pegar pessoas de diferentes origens, de diferentes crenças, diferentes formas de pensar, e integrá-las num processo produtivo e fazer com que todo mundo se sinta bem. A diferença só, vamos dizer assim, que eu tenho em relação um pouquinho ao que ela falou, é que a pressão é muito grande e é muito difícil você conseguir uma pessoa que consiga hoje ser feliz, equilibrar, vamos dizer assim, a vida pessoal com a vida profissional. Isso não é uma coisa tão simples, até porque existem muitas pressões. E eu, pelo menos, não conheço nenhum profissional de sucesso mesmo, em todos os níveis, que é capaz de se relacionar bem e tudo mais, que consiga fazer isso em 8, 9 horas por dia. Os profissionais de hoje que conseguem resultados, eles são efetivamente massacrados, sim, com uma carga horária bastante avançada, bastante pesada. Recentemente saiu uma pesquisa na Exame, e na Exame ficou bem claro que está aumentando a carga horária de trabalho dos executivos, que começou, vamos dizer assim, há 4, 5, 6 anos atrás, fazendo 11, 12 horas por dia, e hoje já estão atingindo, em média, 14 horas por dia de trabalho. Claro, parte disso na empresa, parte disso no transporte ou em casa, né? Em cidade como São Paulo, os executivos trabalham muito no transporte, né? Sejam trabalhando junto com seus motoristas, ali seus laptops, mas a carga está muito pesada e muitas vezes finais de semana, às vezes jantares à noite, né? Não tem como a gente fugir muito. Eu tenho acompanhado muitos executivos desses. E por incrível que pareça, muitos executivos até gostam dessa rotina, mas eles sentem o vazio da família, sentem que os filhos crescem e eles não acompanham isso adequadamente, e isso pode gerar em alguns deles, depois de algum tempo, uma certa frustração. Eu acho que é mais ou menos por aí isso que você quer dizer. Mas não é fácil, não. Olha, eu tenho um exemplo, eu tenho um exemplo que eu vi isso numa revista americana, um executivo que conseguiu 17 trimestres de resultado positivo, ou seja, de lucro. O 18º ele fez vermelho, foi para a rua. Então, infelizmente, é que a gente também tem que entender que as empresas da iniciativa privada, elas não têm subsídio. Quer dizer, você chegou, você fez um prejuízo, fez o segundo, fez o terceiro prejuízo, a empresa quebra. É diferentemente de uma empresa de governo, que se você, o Banco do Brasil, fizer prejuízo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele vai lá no Tesouro Nacional e saca o dinheiro. E todos nós vamos pagar essa conta. Não dá para fazer isso com a empresa da iniciativa privada. Quer dizer, você precisa ter resultado todos os dias.
Se você não tiver todos os dias, não tem hoje, mas amanhã você vai ter que ter o dobro para cobrir o de ontem. Então, isso exerce uma pressão muito diferente e a pressão é bastante pesada. São uma lista de exigências que vocês estão comentando aqui. Então, como que o profissional deve fazer para se adequar a todas elas? Não é muito fácil, não. Bom, precisa primeiro ser maturidade. E maturidade, acho que isso não tem nada a ver com idade. Eu conheço profissionais com 25 anos absolutamente maduros e conheço imaturos com 55. Então isso não é uma questão de idade, é uma questão de postura, de consciência, de valores, no que o cidadão acredita, no que ele é capaz, vamos dizer, de entregar para os seus próximos, a quem está ao seu lado. Então isso é uma postura quase que individual. As pessoas mais equilibradas normalmente eles têm um tripézinho, que eu gosto também. A parte técnica, a parte familiar e um ganchinho lá com o espiritual, cada um na sua forma de ser, né? Mas isso tem ajudado as pessoas a se manterem mais equilibradas. E é muito importante também a questão do autoconhecimento. Está até batido, a gente sempre fala, qualquer programa de desenvolvimento profissional começa pelo autoconhecimento, mas poucas pessoas levam isso a sério mesmo. Então, é interessante que em algum momento da sua vida você procure um auxílio, ou seja uma terapia, ou seja um coaching, ou um padrinho dentro da própria organização, para que te auxilie, te dê ferramentas para que você conheça melhor as suas competências, onde que você agrega mais, o que você precisa desenvolver, o que te tira do sério, daí vamos fugir de situações assim, o que eu preciso fazer para lidar com o estresse. Tem pessoas que estão correndo, eles vão para a academia e correm e trabalham bem o estresse. Tem pessoas que precisam de um final de semana, pelo menos um por mês com a família, para desestressar de tudo. Então tudo começa no autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, até o seu parceiro, você tem condição de escolher um parceiro que te apoie. Você tem uma rotina de 13, 14, 15 horas, mas tem alguém em casa que está te esperando, ou que está tocando a família e que entende essa sua relação com o trabalho. E isso tudo começa com a questão do autoconhecimento. Então é muito interessante que as pessoas, que os profissionais busquem formas, busquem pessoas, busquem ferramentas para que ampliem essa autopercepção, essa visão de si e que se conheçam melhor. Hoje a gente observa que nós temos uma quantidade enorme de profissionais muito bem preparados no mercado. E como que esse profissional pode fazer para estar em evidência, se destacar dentre tantos outros? Veja, vamos falar de um profissional que está buscando uma recolocação no mercado. Ele decidiu que é o momento de mudar e ele quer aparecer, ele quer ser visto, né? Primeiro, ele tem que ter disciplina e disponibilidade. Eu recebo muitos profissionais que me ligam, me procuram, estão às vezes desesperados numa situação às vezes de sofrimento dentro da empresa e querem se recolocar. Só que a gente tenta marcar, às vezes até um contato telefônico, um contato pessoal, essa pessoa não tem agenda. Não pode horário de almoço, não pode à noite, não pode aos sábados. Então já começa por aí. Quem quer se recolocar ou quer ser visto, precisa circular no mercado. Para circular no mercado, ele precisa ter um mínimo de disponibilidade. Senão, não existe, não adianta ele ficar atrás da mesa, trabalhando, sem contato com ninguém, sem rede, sem network e achar que ele vai ser descoberto por um headhunter. Às vezes acontece, né, Bernd? Muito difícil. Mas muito difícil. A pessoa tem que tem que ter uma indicação muito forte. Então começa por aí. Depois, ele tem que ter um material curricular adequado, né? É incrível, mas existem hoje muitos executivos que nunca fizeram currículo, não sabem nem por onde começar. Então ele tem que ter um material curricular e a partir disso ele tem que começar a se mostrar no mercado. E se mostrar no mercado não é mandar um e-mail para 50, 100 pessoas e falar de uma maneira impessoal que está buscando uma oportunidade. Não, ele tem que fazer inclusive um mapeamento. Ele quer se recolocar, para onde ele quer ir? Quais são as empresas que se interessariam pelo perfil dele? De repente fazer um mapeamento da concorrência, né? E a partir disso, tentar fazer contato com pessoas dessas empresas. O que tem funcionado para mim é geralmente quando você faz contato com o superior, com o profissional dentro daquela empresa que poderia ser seu superior hierárquico. Então você é um analista de marketing, você vai tentar contactar um gerente de marketing. Parece
fácil. Não é? É desafiante. E para isso ele tem rede, ele tem contatos, ele pode marcar almoços, ele pode conversar com pessoas do hall de relacionamento deles e a partir disso tentar descobrir alguns nomes. E é interessante também que ele respire um pouco fora da empresa. Às vezes faça um curso, faça um MBA, precisa reciclar o idioma, procura uma escola de idioma que recebe executivos, pessoas que vão te agregar alguma coisa. Então, às vezes, a questão de curso, o conteúdo é excepcional, é ótimo, mas o networking que, de repente, uma boa universidade oferece é fantástico. Já por exemplo, tem pessoas que ficam em dúvida, eu vou fazer o MBA na faculdade X porque é mais barato, não vou para outra, mas de repente ele deixa de escolher um lugar onde ele pode ter pessoas, onde ele pode ter profissionais com os quais ele faça trocas interessantes e a partir disso ele aumente consideravelmente, substancialmente sua rede de contatos, porque networking não é quantidade, é qualidade, você precisa estar contactado com as pessoas certas, então você tem que circular, não adianta ficar trabalhando indisponível atrás da mesa, você tem que rodar o mercado e sem desespero, sem aquele imediatismo, porque quem quer se recolocar, eu quero me recolocar amanhã, não me interessa o que vem, a semana que vem eu quero estar empregado e as coisas não acontecem dessa forma. Então, se você se programar, de repente trabalhar com uma agenda a longo prazo, eu acho que a questão fica muito mais fácil. Um dos problemas, vamos dizer, para um profissional se manter em evidência, acho que o grande problema é ele não ser, vamos dizer assim, não ficar obsoleto. E o grande problema hoje é que existe muita informação. Só para ter uma ideia, segundo li recentemente, lá nos Estados Unidos alguém publicou isso, dizendo que tudo que nós soubemos desde que o homem apareceu aqui na face da Terra, tudo que nós aprendemos até agora, nesse momento, estará dobrado no próximo ano. Isso significa uma massa de informação enorme. E o grande problema, eu acho que são dois grandes problemas. O primeiro, o que eu preciso aprender para me continuar em evidência? Que se eu saio do digital, se eu saio do analógico para o digital, e o que, como, de que forma eu vou fazer isso? E o segundo, principalmente, como é que eu não fico obsoleto? O que eu preciso jogar fora? Porque nessa bagagem que a gente leva, a gente joga fora um monte de outras coisas. Estava falando recentemente com o reitor de uma universidade e perguntando para ele, escuta, alguém me falou que tudo aquilo que se ensina num curso de graduação, do primeiro ao quinto ano, quando você termina o curso de graduação, 40% daquilo está obsoleto, não vale mais. É verdade isso aqui? Ele olhou para mim, Berto, você está gravando? Não estou gravando não, é verdade. Foi bem assim que ele me colocou dessa forma. Então, o grande problema é o profissional ficar, obviamente, atualizado, até porque nas entrevistas, quando ele vai para uma empresa, consegue um almoço, um jantar, ou um contato com uma pessoa, é nítida a percepção quando um profissional está ultrapassado, quando ele está obsoleto em alguns assuntos. Ele não consegue manter um diálogo, uma conversa que faça com que o outro perceba, puxa, ele está atualizado. Então esse é um primeiro grande problema. O segundo grande problema que eu vejo é que esse indivíduo, que de alguma forma ele tem que se expor. Existem muitas formas de você expor. E eu tenho recomendado fortemente para as pessoas participem de seus círculos profissionais, sei lá, do IBEF lá dos financeiros, da DVB dos profissionais de vendas e marketing, e assim os jornalistas, assim, os médicos, assim, qualquer profissional tem associações. Mais ainda, vai um pouco além disso. Participe, vamos dizer, de uma FIEP, como nós temos aqui, uma Federação das Indústrias, uma ação comercial. Existem N entidades, vamos dizer, que hoje fazem não só trabalhos técnicos, mas também trabalhos sociais. Também uma outra coisa, e isso aconteceu recentemente, num processo nós estamos recrutando um executivo de primeiro nível numa grande organização. E chegamos no final com dois candidatos muito semelhantes. Estava difícil a gente decidir, nós já estávamos em 2 horas de reunião e o presidente não conseguia definir, o presidente do conselho dessa organização não conseguia definir entre A e B. No final ele disse, não, eu vou almoçar, depois do almoço eu volto aqui. E aí ele voltou do almoço e disse, eu quero o A. Aí eu fiquei curioso, mas por que o A? Já que não conseguimos achar nenhum diferencial tão grande. Ele diz, olha, o A faz exatamente o que o B faz, só que o A também trabalha com uma ONG. Então a pessoa capaz de se doar desta forma e ainda fazer tudo que o outro faz, eu prefiro que na somatória isso é maior.
O terceiro problema também é essa questão de preconceitos. Porque preconceito é uma coisa pré-julgada. Mas a gente tem que imaginar que toda organização tem uma espécie de uma cultura organizacional. Quanto mais alto o nível, eu tenho dito para as pessoas, se preocupem mais em perceber qual a cultura daquela organização. Porque se a cultura for diferente da sua cultura, não vai durar mais do que um ano essa relação. Porque não é possível trabalhar numa empresa que tem valores diferentes dos seus, que acredita em coisas diferentes. Claro que o choque vai ser imediato. Então, esse é um outro ponto. E o terceiro, se você vai trabalhar com alguém, tente descobrir na entrevista ou conversando com ele que estilo de gestão. Porque, vamos dizer assim, cada empresa tem um determinado estilo de gestão e o estilo de gestão ajuda muito e a gente perceber que sem mudar a cultura, aquele cidadão muda, o estilo muda, o timing. Tá? Eu vejo, por exemplo, né, na GE, quando tínhamos lá o presidente, o Welch, você tinha uma cultura e você tinha um estilo de gestão Welch. Saiu ele, entrou o Imelts, né? A cultura continuou, não mudou, o Imelts não mudou a cultura, mas mudou o estilo, mudou completamente. É outra coisa hoje. Então, você que está eventualmente pensando em mudar, está pensando, vamos dizer, ou ficar na empresa, perceba essas coisas e vê quanto você tem aderência. E aí, se você conseguir essa aderência, mais o nível de informações, mais o network que ela falou aqui, provavelmente você vai estar em evidência no mercado. Claro, não esquecendo que no final de cada dia precisa de resultado e não de conversa. Exatamente. Nós temos aqui Head e Job Hunters. Qual que é o papel de vocês nesse recrutamento das empresas? Já deram alguns exemplos, né? Mas se a gente pudesse exemplificar como que funciona. Nós somos, vamos dizer assim, praticamente iguais, mas trabalhamos em pontas diferentes. Mas de um mesmo esqueleto, vamos chamar assim, né? O que faz um headhunter, né? Ou, vamos dizer assim, eu não gosto muito do termo headhunter, dá uma impressão que a gente caça cabeças, né? Para degolar as pessoas. Não é verdade, a gente caça talentos, né? Na verdade, eu tenho o seguinte, eu tenho duas pontas de trabalho. Uma onde eu tenho a organização, a empresa que tem uma determinada necessidade. Seja por sucessão, seja porque o cidadão que estava lá não deu certo, seja porque a empresa cresceu, expandiu, encolheu, seja lá como for, mudou o perfil, aumentou a concorrência, eu preciso de novos profissionais com mais competência. Então eles chegam para mim e dizem assim, Bernd, eu estou precisando de um profissional com estas características, que me dê estes resultados em tanto tempo. E aí cabe a mim ir no mercado, olhar os profissionais que estão em evidência ou não estão em evidência, contactá-los, entrevistá-los, avaliá-los e apresentar então essa organização. Esse é o meu papel. Já o Job Hunting? Eu trabalho na outra ponta, assessorando os profissionais que estão buscando uma reinserção no mercado de trabalho, estão buscando uma recolocação. Então, desde como montar o seu currículo, eu assessoro os profissionais montando o currículo, montando as cartas de apresentação. Teve um tempo que era carta de apresentação, né? Eu peguei um pouco esse tempo, continua né? Ainda, continua hoje não é uma carta, é uma introdução no e-mail, são textos. Então, eu assessoro o profissional dando apoio, né? Até na redação de todos os textos profissionais. Assessoro também preparando-os para entrevista e o mais importante é fazendo essa intermediação. Então, muitas vezes eu assessoro durante 6 meses um profissional, enviando o currículo desse profissional para algumas empresas, mas de uma maneira com muita qualidade. Então, o profissional, depois de feito o currículo, está preparado para entrevista, também trabalho com instrumento de mapeamento de perfil, eu vou apresentá-lo para algumas empresas. Isso com um trabalho de mapeamento, a gente vai entender quais empresas se interessariam pelo perfil dele e vice-versa, e a partir disso eu vou fazendo esses contatos. E fora no apoio também emocional, psicológico, tem profissionais que se desligaram da empresa e estão ainda em processo de luto, né? Então, às vezes, com uma depressão muito grande, ou se desligaram, mas não conseguem se desligar psicologicamente. Então, o Job Hunter, nesse sentido, ele tem sido muito procurado até pelas empresas. As empresas desligam o profissional e acabam contratando esse serviço para que o profissional tenha o apoio necessário para fazer esse rompimento, que é um vínculo, e às vezes é um vínculo até mais forte que o casamento, para que ele consiga fazer essa transição da melhor maneira possível.
É verdade, inclusive nós temos também uma área de outplacement que nós sempre trabalhamos quando a empresa está com esse problema. E agora, nesse momento, nós temos um cidadão, interessante o processo, onde o luto dele é tão forte, que ele já foi desligado da empresa há 60 dias e ele não contou em casa que ele está despedido. Meu Deus do céu. Ele continua saindo todo Exatamente. dia no horário da rotina, ele sai, vai como se fosse trabalhar, volta no horário que ele voltava costumeiramente, porque ele está sem coragem de contar em casa que ele não tem mais esse vínculo. Então, obviamente, essa pessoa e outras pessoas, independente até da proximidade do mercado, existe um apoio psicológico que vai dar, vamos dizer assim, fazer com que essa pessoa possa reavaliar sua estrutura, suas visões que ele tem, né? Seu contato com a realidade, seu contato com o trabalho. Isso é um trabalho muito importante, tá? Tanto eles fazem lá como nós também fazemos. Isso é muito significativo. Então, pelo que vocês estão dizendo, o papel do Head, do Job Hunter, vai muito além de procurar emprego, de procurar profissional. Sim. Que é muito mais do que isso. Até porque cada vez que a gente mexe com um cidadão desse, você não mexe só com ele. Você mexe com ele e normalmente o agregado, né? A família, com mulher, filhos, porque muitas vezes o indivíduo vai para outra cidade, ele tem que mudar. Não achou emprego aqui, vai para outra cidade, isso afeta a educação dos filhos, o local. Se imagina um cidadão trabalhando aqui em Curitiba, de repente tem que uma cidade tipo Sangés, no interior do Paraná. Né? Ou o cidadão, vamos dizer, que está lá em Sangés, que tem que ir para São Paulo, porque achou um emprego em São Paulo. A mudança, ela não é só quilometragem, ela é de um monte de outras coisas que envolve um monte de coisa. Então, esse suporte, ele é muito bem-vindo para a maioria dos profissionais. Excelente. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. E o TV Inside Debate fica por aqui. Esperamos que as dicas desses especialistas profissionais de mercado auxiliem vocês nesse decorrer do ano. E se você tem alguma sugestão, alguma dica para o nosso programa, envie um e-mail para imprensaisai@isaibrasil.com.br. TV Isai, toda semana uma entrevista nova para você.